Desde o início a gente tentou não associar muito a Loud à minha pessoa. Por que isso para mim foi muito assertiva? Porque ela me dá uma flexibilidade tanto pessoal de que, pô, se eu quiser tirar férias, não depende de estar todo dia lá na Loud, sendo a cara dos conteúdos, todos os projetos. Isso me dá uma... constrói esse legado que eu queria fazer que não dependesse de mim. Porque um problema para mim do mercado de criação de conteúdo é o quanto que a gente tem um prazo de validade, né? Então a gente não sabe se é hoje, se é amanhã, se daqui a um mês, mas eventualmente talvez mude o consumo da galera que vê o conteúdo, talvez mude o formato do conteúdo e eu não me adapte, talvez mude o algoritmo das plataformas, ou talvez bloqueiem as plataformas e a gente não tem controle nenhum sobre isso. Mas quando eu crio uma empresa, um projeto que não depende da minha cara 100%, ele voa sozinho. Se der certo, ele voa sozinho. Então, desde lá do início, eu participava de alguns anúncios, alguns vídeos pontuais, mas se eu não participar, o impacto não é tão grande. Sim. Essa é uma decisão muito boa. E eu acho que a outra decisão muito boa foi quando a gente se antecipou a alguns movimentos que eram muito claros no mercado, mas parece que a galera não estava olhando. Tipo, entrar no Valorant quando o cenário estava começando a se construir. Se não fosse o Valorant, a Loud não teria um reconhecimento internacional igual tem hoje. Hoje em dia, se eu vou num evento lá fora, Estados Unidos e Europa, conhece a Loud? Pô, conheço a Loud. Todo mundo que joga algum jogo da Riot ou tem uma audiência mais jovem sabe disso por causa desse projeto. E também do League of Legends, que às vezes compete no Worlds também, né? E do mesmo jeito, a gente entrou no TikTok antes de todo mundo. Pareceu uma coisa meio louca, assim, entrar no TikTok, se é um time de games ou se é TikToker. Mas isso fez a gente ser a marca mais seguida do Brasil, mesmo dentre as empresas tradicionais, com mais de 10 milhões de seguidores no primeiro ano, segundo ano. E, pô, quanto que isso não ajudou a amplificar o tamanho da Loud, o tamanho da marca, na mão ali da geração Z, do público que consome mais o conteúdo. Então, assim, as melhores decisões é sempre quando você planeja algo e antecipa um movimento e tem um motivo de você estar fazendo aquilo. E aí o resultado é muito grande, assim. Eu acho que essas que eu citei foram muito boas. Teve as piores decisões também ou não? Nossa, várias, assim. Deixa eu pensar alguma muito que eu posso abrir, assim, sem o jurídico me procurar depois do programa. Mas, pô, decisão ruim, talvez algumas que eu não tenha tomado, e aí depois eu vi que outras pessoas fizeram... Tipo o quê? Que essas o jurídico não pode falar nada. Não, então, assim, mas eu acho que tiveram alguns momentos que a gente demorou demais para tomar atitude. E eu acho que até um tema legal é o futebol, assim. Porque, pô, futebol a gente enrolou muito para pensar em como seria um projeto de futebol da Loud, sabe? E a gente sabia que a oportunidade estava ali. A gente via os números, tanto do futebol que tem no Brasil e no mundo, mas esse novo futebol conectado à internet. Existe uma audiência jovem que não tem a paciência mais de ficar vendo 90 minutos de jogo, acompanhando... Cara, é diferente. Eles querem ver um contra um na internet, eles querem ver vídeo de drible, eles querem ver os influenciadores que produzem conteúdo de futebol. E eu acho que a gente poderia ter dominado esse cenário, se apropriado dele, da mesma forma que a gente fez com vários games e vários territórios, e a gente demorou um pouco e não entendeu. Mas, por outro lado, eu sinto que teve um problema também que foi essencial. Esse cenário em si, não existia uma plataforma ao redor dele já sustentável. Então, tipo, campeonatos que fazem para essa nova geração ainda era muito limitado. Não tinha há 1, 2 anos atrás. Era muito, muito raiz, né? Enquanto nos games, pô, os campeonatos já existiam. Os jogos já estavam ali com milhões e milhões de jogadores. Então a gente tinha a ideia, não agiu em cima dela, não conseguiu fazer acontecer, mas também faltava uma plataforma. Então acho que é o equilíbrio dessas coisas assim, mas a gente poderia estar maior já no futezinho. Entendi. Então agora vocês estão entrando com o time na Kings League também, que serão nossos rivais, inclusive. Mas vocês poderiam hoje ter mais a Louds League. Poderia ter. Poderia ter talvez um time geração Z jogando na Série B do Brasileirão. Ah, entendi. Até mais a fundo. Sabe? Porque, tipo, por exemplo, existe aquela série do Ryan Reynolds agora, que é Bem-vindo ao Wrexham, que é o time que ele comprou, fez um remap lá do time, e aquele estourou o time num fenômeno absurdo. Então, assim, no Brasil não teve nada parecido. Tiveram grandes marcas que compraram times, mas ainda fica com cara de marca, assim, não tem aquele projeto parecendo, pô, eu conheço esse cara, eu gosto dele, ele comprou um time e fez aquilo acontecer. Tiveram cases de grandes jogadores, né, que compraram, mas não é aquela cara da geração Z ainda. Então esse poderia ser um ângulo. É extremamente difícil? Exige um investimento que pode falir qualquer pessoa, qualquer empresa? Exige, mas eu sinto que seria um projeto que poderia dar certo se alguém arriscasse.